Ele está mais afastado. Mas nem por isso desaparece a ação do S. Ele aqui funciona da mesma forma, mas em posição emburcada, isto é, não positivamente pela sua presença, e das suas qualidades, mas negativamente pela sua ausência, e respectivas qualidades. Temos então duas forças convergentes no mesmo sentido. A plenitude de negatividade do AS, com um correspondente estado de saturação e saciedade máxima das respectivas qualidades, que age como impulso de repulsão. 2. A máxima carência de positividade do S, com um correspondente estado de falta e fome máxima das respectivas qualidades, que age como impulso de atração. O primeiro, de repulsão, leva o ser a afastar-se para longe do AS. O segundo impulso, de atração, leva o ser a aproximar-se do S. No próprio fundo da descida involutiva, onde o impulso da revolta atinge sua plena realização, o impulso do S, isto é, a presença ativa de Deus, manifesta-se igualmente em todo o seu poder. No ponto em que o processo de involução atinge a plenitude da negação do S com o triunfo do AS, Deus opera, ainda mais presente pela sua ausência. O silêncio acusa a falta da sua voz, as trevas invocam a sua luz, o ódio e o desespero choram o seu amor e felicidade. A revolta trouxe consigo automaticamente a sua condenação, com que o ser se puniu com as suas mãos. Isto porque renegar Deus e fugir do S, significa o ser negar a sua própria vida e fugir da sua felicidade, significa cair na morte e no sofrimento. A revolta foi um suicídio, uma tentativa de autodestruição. Mas é lógico, fatal, irresistível que o maior anseio de quem caiu no fundo da morte e tentou se destruir, seja o de recuperar a vida, reconstruindo tudo o que foi destruído e reconquistando tudo o que foi perdido. Eis o poder da própria negatividade do AS, o impulso que impele para a positividade do S. Esta é a estrutura do fenômeno involução-evolução, que é da ressurreição, onde tudo se desenvolve como consequência necessária, que faz parte do determinismo da lei, do esquema originário concebido por Deus na sua criação. A sabedoria de Deus, que tinha previsto a possibilidade da revolta, havia colocado no seio do impulso da queda a semente da salvação, de modo que, quando o processo do emborcamento houvesse atingido seu desenvolvimento máximo proporcionalmente ao impulso recebido pela revolta, ele não pudesse deixar de continuar a emborcar-se, mas no sentido oposto, isto é, endireitar-se. O ser, na ignorância em que caiu, não se apercebe que, trata-se de revolta e queda, ou não, ele nunca pode fugir das mãos de Deus, nem do poder soberano do S. A presença desse impulso automático para a subida, colocado neste ponto pelo determinismo da lei, revela uma preconcebida e evidente vontade de salvação implícita, acontecesse o que tivesse de acontecer no plano geral da criação. Esta é a forma em que se manifesta a ajuda de Deus, que vai ao encontro da criatura perdida para salvá-la, em vez de se revoltar contra ela para puni-la. E manifesta-se em forma de absoluta fatalidade, com um jogo de forcas do qual o ser não pode fugir, porque, se pudesse, ele acabaria por se perder definitivamente, com isso estaria falida a obra de Deus. Esta é uma ajuda que, respeitando a liberdade do ser, sabe bem impor-lhe a sua salvação, porque fala a linguagem do seu interesse, com as palavras convincentes, que todos entendem, da felicidade ou do sofrimento, meios persuasivos que irresistivelmente impelem para o endireitamento do processo da revolta. A plenitude de negatividade que encontramos neste ponto quer dizer plenitude de todas as tristes qualidades do AS, onde triunfa o sofrimento, que mais repele, do qual todos procuram fugir. Carência de positividade quer dizer falta de todas as preciosas qualidades do S, onde triunfa a felicidade, que mais atrai, da qual todos procuram aproximar-se. Como pode o ser persistir numa revolta que sempre mais o afasta do que ele mais almeja?
Como pode o ser não reagir de qualquer maneira à insatisfação do seu instinto fundamental que quer a felicidade? Ao longo do caminho em descida, da queda, este fato se torna cada vez mais duro e pesado. No fundo da queda é máximo estado de envenenamento pelo AS, e de fome do S, mas eis que neste ponto, o pior do processo, automaticamente chega a ajuda de Deus, da qual o ser mais precisa para sua salvação, porque é neste momento que ele se encontra mais afastado de Deus. E é assim que se realiza o milagre por si mesmo, no próprio ponto em que, com a revolta, o rebelde, conseguindo construir o seu AS, realizou a plenitude da sua vitória contra o S pela estrutura da lei e pela natureza negativa do caminho percorrido. Mesmo rebelde se encontra como nunca impulsionado a contradizer-se, renegando a sua revolta, a fim de regressar ao S e a Deus. Isto é possível pelo fato de que, as forças do S, com a revolta, como há pouco mencionamos, não foram destruídas, mas, deficientes em ação, se tornaram latentes e potenciais, isto é, como comprimidas, e por isso prontas a ricochetear para trás, tanto mais, foram comprimidas pela vitória do termo oposto, para devolverem os seus impulsos constrangidos e se reintegrarem em toda a sua potencialidade. Essas forças não são exteriores e não operam por constrangimento de fora para dentro, mas são interiores ao ser. Representam impulsos seus que fazem parte da sua natureza. Funcionam como instintos seus que ele não pode apagar, anseios indeléveis, um convite tão enérgico e persuasivo que a ele ninguém sabe fugir. E por ter observado e entendido tudo isto, que agora podemos compreender como se iniciou, depois da descida, o caminho da subida. Isto é, quais são as causas determinantes do fenômeno de evolução. 10. Dinâmica do processo involutivo. Observamos no capítulo precedente de onde e como nasceu a evolução, quais foram as causas que no fundo da descida involutiva determinaram o princípio desse novo processo. Continuaremos agora observando a mecânica da evolução, não mais no seu início, mas ao longo do seu desenvolvimento. Vimos funcionar paralelamente, de um lado o determinismo da lei, do outro, a liberdade do ser. E notamos que essa liberdade está contida e enclausurada dentro dos limites impostos pelos princípios da lei. O problema, porém, foi então encarado na sua posição estática, para ver até onde se esconde o campo de ação de cada um dos dois termos. Observaremos agora o mesmo problema de outro ponto de vista, isto é, o fato que, com o desenvolvimento do processo evolutivo, se transforma o cada passo a posição desses dois termos, e, com isso muda a relação que vimos existir entre eles. Já sabemos que o determinismo é a qualidade do AS, enquanto a liberdade é a qualidade do S. Disto decorre que, como com a queda o ser perdeu a liberdade e caiu no determinismo, contrariamente na subida, quanto mais ele evolui no AS para o S, tanto mais terá de perder as qualidades do primeiro, para assumir as do segundo. Assim com a evolução vai se transformando cada vez mais a manifestação da lei a respeito do ser, no sentido de que, quanto mais ele se afasta do AS, tanto mais se enfraquece para ele o princípio do determinismo, e ao contrário, quanto mais ele se aproxima do S, tanto mais se fortalece para ele o oposto princípio da liberdade. Por outras palavras, com a evolução, a liberdade do ser termina sempre menos enclausurada dentro dos limites impostos pelo princípio determinístico da lei. Mas não é que a lei seja uma coisa ou outra. Ela é ambas, porque é tudo. Ela é liberdade no momento em que ela é S, e é determinismo no momento em que ela é S com a queda. Não é a lei que muda, mas é o ser que muda a sua posição dentro dela, e é conforme essa posição que a lei se manifesta numa forma ou noutra. Por que razão acontece isto? Há outro significado mais profundo. A visão nos mostra ainda mais. Continuemos observando. A evolução representa o regresso do ser ao seu estado de origem,
que é a liberdade do S. Por isso que a evolução representa uma contínua conquista de liberdade e amplitude de movimento. A lei está sempre pronta a retribuir tão logo o ser faça um esforço para subir, o que constitui a ajuda de Deus, mostrando que ele está sempre pronto a ir ao seu encontro. Deus o faz sem prejuízo do ser, deixando prevalecer o seu impulso de bondade agora possível, enquanto não era no momento em que o ser estava envolvido com a sua revolta e ignorância de cidadão do S. Podemos assim ver qual é a maravilhosa sabedoria da lei que, com toda previdência e providência, sabe tornar-se determinística nos baixos níveis de existência, onde é necessário tirar a liberdade a um ser que dela não sabe fazer senão mau uso para perder-se, ao mesmo tempo que a lei lhe devolve logo passa o perigo de prejuízo do ser, porque, por haver voltado ao conhecimento e se ter tornado mais consciente, agora ele pode dar garantia de não se arruinar, se a liberdade lhe é concedida. É neste ponto que se revela a bondade de Deus que construiu a lei de modo tal que, em caso de revolta, o rebelde automaticamente tivesse que perder a sua liberdade, porque isto representa uma defesa necessária, pelo fato de que é perigoso, sobretudo para ele, que um louco inconsciente seja deixado livre, mas eis que, na sua bondade, Deus construiu também a lei de modo que assim evoluindo, o ser se torne consciente, e com isso readquire a capacidade de se dirigir por conta própria, por ter aprendido à sua custa, com a dor pagando o erro, a não violar mais a lei, por isso merece e pode, sem perigo, tornar-se livre. Eis que todas as qualidades perdidas que lhe pertenciam no S, voltam a pertencer-lhe, isto tanto mais quanto mais com seu esforço evolutivo ele conseguiu aproximar-se da sua pátria de origem. Ora, não foi Deus que tirou a liberdade ao ser decaído, mas foi o ser que com a revolta tudo quis emborcar, o S emborcou também, caindo no S por si mesmo, escravizando-se no regime determinístico deste, no qual ficou sem a liberdade do S. Estava implícito no plano da criação, mesmo antes que a revolta se realizasse, o princípio de que, com ela, os valores do S tivessem de se emborcar nos opostos do AS, isto é, a liberdade no determinismo. Deus não fez nada no momento da queda. Tudo estava já preparado e previsto desde o primeiro momento da construção da lei. A mudança foi livremente feita pelo ser, e não pôde ser realizada senão dentro da lei, conforme os princípios pré-estabelecidos que ela continha desde o momento em que foi concebida por Deus. Da lei, que representa o pensamento e a vontade dele, ninguém pode sair. Foi o ser que ficou preso nas consequências fatais da sua própria revolta, para sanear o que está estabelecido e não há outro remédio senão outra tanta obediência. Eis então que, seguindo o fenômeno da evolução, podemos observar a progressiva transformação de um universo de tipo AS, num outro de tipo S, como com a revolta. A positividade do S, com todas as suas qualidades, se transformou em negatividade, com as qualidades respectivas. Assim agora, com a evolução, a negatividade do AS, com todas as suas qualidades, tem de transformar centímetros positividade, com as qualidades respectivas. Na subida, a natureza dos valores e o poder dos impulsos em ação vai se transformando. Diminui cada vez mais o mal, o caos, a revolta, o ódio, a ignorância, o sofrimento, a morte, o determinismo, o inferno da matéria, até eles desaparecerem completamente e no seu lugar aparecerem o bem, a harmonia, a obediência, o amor, o conhecimento, a felicidade, a vida eterna, a liberdade, o paraíso no espírito. Por isso a evolução significa desenvolvimento de inteligência, superação da dor, conquista de vida, liberdade e felicidade. Assim o ser se torna cada vez mais independente e autônomo, mas paralelamente responsável, como convém a quem compreende, sempre menos constrangido à obediência, e sempre mais convencido da sua utilidade, cada vez mais consciente e espontâneo colaborador de Deus na obra da salvação.
A compreensão elimina cada vez mais a necessidade do constrangimento. O esforço do ser para evoluir é premiado a cada passo com a conquista de um correspondente adiantamento, o que quer dizer melhoria nas condições de vida, mais aberta, consciente, livre, poderosa, vantagens a que o ser é levado cada vez mais a compartilhar, participando como dono e não mais como escravo nas diretrizes da lei. Assim tudo se vai transformando. Mas, observando esse fenômeno da evolução, eis que aparece outra qualidade sua. A felicidade e a velocidade da subida não são sempre iguais, ao longo do caminho do seu desenvolvimento, mas diferentes nos diferentes níveis atingidos. Cada passo dado para frente representa a conquista efetuada de uma posição mais adiantada, o que significa encontrar-se na possibilidade de encarar e resolver o problema da subida com recursos mais poderosos e maior facilidade de sucesso. O atual caminho percorrido representa um valor adquirido pelo ser em seu favor, constituindo um ponto de partida mais adiantado para iniciar o futuro caminho, com vantagem pela evolução que se torna sempre maior. Realizar em subida um deslocamento da mesma amplitude num plano baixo de vida, exige mais esforços e custa mais luta que executar o mesmo adiantamento num plano mais alto. Os resultados do trabalho por nós realizado no passado representam um capital nosso de resistência, experiência, conhecimento e merecimento, que automaticamente tendem a operar em nosso favor. Cada batalha vencida no passo representa uma força que nos impulsiona para frente, constituindo uma sempre maior velocidade por nós próprios adquirida, que automaticamente nos levanta para o alto. Assim o passo do viajante torna-se cada vez mais leve e veloz, diminuem as asperezas do caminho que se abre sempre mais amplo e fácil, até que nos últimos degraus a ascensão se torna, como a de um projétil, rápida e irresistível, lançada para seu objetivo supremo, Deus. No fenômeno da evolução movimenta-se um feixe de elementos. Acima de tudo está a lei que, sempre justa, dirige e regula, retribuindo segundo o merecimento. E verdade que no início o caminho é mais duro, mas isto foi merecido. E é verdade também que cada esforço por nós realizado deixa em nossas mãos o seu fruto, enriquecendo-nos assim, em proporção ao trabalho efetuado, de um capital nosso, e que com a subida cada vez mais se vai acumulando, aumentado pelos juros, o que significa posse de valores sempre maiores, representados por qualidades úteis, poderes e recursos em nosso favor. O que conquistamos no sentido da positividade, neutralizando o seu contrário, alivia-nos cada vez mais do fardo que nos esmagava como negatividade. É necessário assim um esforço sempre menor para subir, porque se facilita o caminho, o que era inimigo se torna amigo, o que era pesado e difícil se torna mais leve e fácil, caem as resistências e transformam-se num convite. Como na queda, o emborcamento dos valores havia transformado o bem em mal, assim, com a evolução, o endireitamento deles transforma o mal em bem. A cada degrau atingido na escala da SESI muda a posição do ser e mais adiantada é o ponto de partida onde apoia o pé para o novo passo. A justiça de Deus é exata como o equilíbrio de uma balança. Quanto mais peso de méritos o ser coloca e acumula de um lado, tanto mais em seu favor se levanta o outro prato. A recompensa é garantida na medida precisa do merecimento, em função do caminho percorrido, lutando e sofrendo. Quem cair no AS tem de pagar o resgate da escravidão, mas na medida em que for pago, a lei garante a libertação. De fato existem inferno, purgatório e paraíso, que alguns negam porque não entenderam o verdadeiro sentido destas palavras. Inferno é o AS, paraíso é o S, purgatório é o caminho que vai do S para o S, é a salvação representada pela evolução. À medida que o viajante, de forma em forma, vai subindo e ganhando altura, desaparece para ele o mundo baixo dos involuídos e entra em planos de vida mais adiantados e felizes. Embaixo a existência é bem dura,
porque a luz da compreensão foi apagada nas trevas da ignorância, e tanto maior quanto mais baixo o ser desceu com a queda. Quanto maior a ignorância, tanto maior o erro, e quanto maior o erro, tanto maior a reação da lei, isto é, o choque da dor, como é necessário e proporcionado a cegueira e insensibilidade do ser, para que ele decida-se a movimentar os primeiros passos no caminho da evolução. Mas eis que, conquistando-se através da evolução a dura experiência que leva à compreensão da lei, diminui o erro, e com isso a reação da lei, isto é, o choque da dor, que se torna sempre menos grosseiro e feroz, mais leve e refinado, como convém a um ser mais sensível e inteligente, para o qual bastam choques muito menos brutais para atingir o objetivo da lei, que é o de impulsionar o ser para a frente, os choques necessários para impelir uma pedra, uma árvore, uma fera, um selvagem, a evoluir. É lógico que devam ser de natureza e violência diferentes dos que são aptos para fazer avançar um evoluído, um gênio, um santo. Assim a evolução vai cumprindo a sua função de endireitamento, em que se realiza uma verdadeira catarse do mal em bem. A queda e a involução mudaram tudo o que era positivo em negativo. A evolução realiza o processo oposto, endireitando na direção positiva tudo o que havia sido emburcado ou negativo. Neste processo o ser pode correr à vontade, mas só ao longo dos trilhos já marcados no esquema da obra de Deus. O ser pode subir ou descer, aproximar-se ou afastar-se do caminho certo da lei, mas não pode sair das linhas daquele esquema. Ele pode abrir ou fechar as janelas do seu mundo para a luz de Deus. Lá fora, ela ficará sempre resplandecendo da mesma forma. Qualquer coisa que o ser queira fazer na sua liberdade, ele terá de aceitar as consequências das suas ações na moeda viva do seu sofrimento ou felicidade. Com esta recebemos o pagamento dos nossos créditos, enquanto que com a dor temos de pagar os nossos débitos. Quando gozamos, isto pode acontecer porque recebemos pelo direito que nos dá perante a lei um crédito nosso que anteriormente havíamos ganho com o nosso esforço, ou, no caso contrário, porque estamos tomando um empréstimo que temos depois de devolver, ou furtando o que não nos pertence, e então amontoando dívidas, culpas e dano, méritos e deméritos, tudo se capitaliza, construindo, se avançarmos para a positividade, uma preciosa fortuna nossa, se caminharmos para a negatividade, a nossa triste miséria, e tudo, créditos ou débitos, vão se acumulando, aumentados pelos juros, em nosso favor, ou em nosso dano. Isto constitui a nossa bagagem, com que viajamos, o nosso patrimônio no banco de Deus, uma propriedade inalienável, que os ladrões não nos podem furtar, que pela justiça da lei ninguém nos pode tirar. Se trabalharmos para o bem, enriqueceremos e seremos deslocados para planos de vida superiores, mais felizes. Se trabalharmos para o mal, empobreceremos e cairemos em planos de vida inferiores, mais infelizes. Temos nas mãos a chave do nosso destino. Quando o ser com seu esforço evolutivo tiver devolvido à justiça de Deus tudo o que lhe deve, então a mesma justiça devolverá ao ser toda a felicidade que lhe pertence. A dinâmica do processo evolutivo vai se desenvolvendo através da grande batalha entre a negatividade do AS e a positividade do S. Este é o significado do conflito que todos conhecem e que em todo momento está presente dentro de nós, a luta entre o bem e o mal. Temos então, neste sistema de forças, dois grandes impulsos. Na plenitude do S, a revolta provocou o impulso para a negatividade, que vai se envolvendo, sempre mais, com a construção do triângulo verde do AS, até a sua plenitude em ZZ1. 2. Na plenitude do AS, completa o ciclo de queda, começa o impulso para a positividade, que vai se desenvolvendo, sempre mais com a construção do triângulo vermelho do S, até a sua plenitude em WW1. Vimos há pouco que as resistências, e por isso o esforço em sentido evolutivo, no momento do início do processo da subida, são máximas.
Isto é devido também ao fato de que é neste ponto que o primeiro impulso para a positividade tem de vencer, no ponto Y, a maciça resistência que oferece a plenitude da negatividade, em ZZ1. Mas eis que essa resistência não paralisa o fenômeno, pelo fato de que Y representa o momento de maior concentração das energias do S que estão comprimidas num ponto, prontas para entrar em ação, em busca da positividade. Acontece agora o oposto do que aconteceu no momento inicial da descida involutiva. É verdade que neste ponto, X, o primeiro impulso para a negatividade tem de vencer a resistência máxima, a que oferece a plenitude da positividade, em WW1, mas essa resistência não paralisa o fenômeno da queda, pelo fato de que X representa o momento da explosão da revolta, que foi o de maior concentração das energias do AS que, comprimidas naquele ponto para entrar em movimento, como nunca estavam prontas para estourar em ação. Afinal de contas, entre a base e o cume de cada um dos dois triângulos, há uma equivalência de potencial cinético, porque nada se cria e nada se destrói. Por outras palavras, o que no início do processo está concentrado num ponto, em substância equivale ao que no fim do processo se encontra espalhado na plenitude do fenômeno realizado. Para compreender cada vez melhor o verdadeiro significado e natureza íntima do fenômeno, tão rico de aspectos diferentes, procuremos agora representá-lo com uma imagem mais tangível quando o ser, com a revolta, procurou separar-se do S. Nem por isso pôde destruir os liames do que uniam ao S. Poderíamos então figurar-nos esse processo de afastamento do ser rebelde do S, como um lançamento, do ponto X para o ponto Y, de uma pedra, amarrada a um elástico, que atinge sua tensão máxima neste ponto Y, com a tendência contínua de reconduzir a pedra ao ponto de partida X, fornecendo-lhe a energia para cobrir o percurso XY que acontece ao longo desse caminho. Quanto mais a pedra se afasta do ponto X, isto é, o ser rebelde se afasta do S, tanto mais se enfraquece o impulso de origem e se fortalece a ação contrária do elástico, até que no ponto Y aquele impulso se esgota e é máximo o poder de contração do elástico, isto é, de reabsorção do movimento para trás, até o ponto de partida. Ao longo do trajeto XY descarrega o impulso de origem, o do lançamento da pedra, ou da revolta e afastamento do ser, e proporcionalmente carrega o poder reativo do elástico, a tração de Deus, de modo que no ponto Y funcione a mínima ação da revolta e ao máximo o poder de salvação. É assim, que no ponto onde se esgota a revolta, logo se inicia a contra-revolta. Se a construção do triângulo verde representa o processo da expansão do primeiro impulso, a realização dos efeitos daquela primeira causa, paralelamente o fenômeno realizado representa também o enfraquecimento até a neutralização atual daquele impulso determinante. Do outro lado, a construção do triângulo vermelho representa o oposto processo de contração, realizado pelo elástico, até a reabsorção do precedente processo de expansão e o aniquilamento completo dos seus efeitos. O esquema universal estava construído de tal maneira que qualquer afastamento para longe do S gerasse uma correspondente atração para ele. Eis a razão profunda do fenômeno da reação da lei, pelo qual, qualquer que seja a desobediência e o afastamento do ser, automaticamente tudo deve ser corrigido e voltar a Deus. O processo da evolução ou salvação representa um processo reativo, e o caso maior, da mesma natureza do menor, que já vimos, o da correção do erro pela dor. Por isso a evolução se poderia definir, o maior processo reativo da lei, para a salvação de nosso universo decaído. O princípio fundamental, pré-determinado na própria estrutura do fenômeno, é sempre só um. Eis os dois termos em função dos quais se desenvolve todo o processo da queda e salvação, descida e subida, Deus e o ser. Trata-se de dois egocentrismos que, antes da revolta, no S, concordavam, Deus sendo o centro independência do qual, fundido na mesma ordem, funcionava o ser.
Com a revolta o segundo termo fugiu do primeiro, dele se afastando para construir as avessas, a volta do seu próprio egocentrismo, outro esse, que se tornou um S. Todavia o rebelde levou consigo apenas uma parte do S, que, do outro lado da cisão, ficou de pé e do qual ser, apesar de estar longe dele, continuou fazendo parte. Isto quer dizer que o ser ficou dependente do S, e quanto maior o afastamento, tanto mais o atrai para o regresso a Deus. Cada um dos dois termos tem a sua vontade e lança o respectivo impulso. Se no S concordavam, com a revolta surgiu a oposição entre as duas vontades e impulsos. O que antes constituía um só S, no qual, à volta do centro Deus, a criatura rodeava o obediente, despedaçou-se em dois sistemas, um direito, o S, e um emborcado, o AS, o primeiro tendo por centro Deus, o segundo por anticentro a criatura rebelde. Eis que as duas vontades e impulsos permaneceram, a do ser para centralizar tudo em si no S, e de Deus para atrair de novo o rebelde para dentro do S. Se no período da involução venceu o primeiro impulso e a revolta dividiu, no período da evolução vence o segundo impulso e obediência tem de reunir. Com o primeiro movimento os dois egocentrismos se tornam rivais, com o segundo se tornam amigos. Na primeira metade do ciclo Deus deixa vencer a vontade separatista do ser, todavia na segunda metade deve prevalecer a vontade unificadora de Deus. O esquema do todo foi construído de tal maneira, que não pode haver caminho de ida sem o correspondente caminho de regresso, em que todo mal tem de ser saneado pela correspondente penitência. Somente assim, não como punição ou vingança de Deus, mas por razões mais profundas, se explica o duro trabalho da evolução. Trata-se de uma necessidade lógica de equilíbrio e de bondade, porque o impulso de atração de Deus é salvação, automaticamente se concentra e se manifesta no ponto Y, onde sendo o máximo sofrimento do ser e o seu esforço necessário para subir, é providencial que máxima seja a ajuda de Deus para salvá-lo. E por isso que, no ponto onde esta é mais urgente porque o perigo é maior, máxima é a tensão do elástico, que representa a força gravitacional é a tensão do S, ou de atração para Deus. Às vezes voltamos aos mesmos problemas, em que já tocamos, e o leitor superficial pode julgar que estamos repetindo. Assim vamos observando um nível sempre mais profundo. Agora que melhor ainda entendemos qual é a íntima estrutura do fenômeno involutivo-evolutivo, podemos compreender como ele se desenvolve no seu caminho de regresso, no qual nos encontramos. Neste período duas forças funcionam. Da parte do ser através do seu esforço e sofrimento para vencer as resistências e dificuldades do caminho. 2. Da parte de Deus através da sua vontade salvadora, que se manifesta na forma de ajuda para a redenção, de modo que o ser não peca. O que significam esses dois impulsos? Por que surgiram? Funcionam? Qual é a sua razão de ser e finalidade? Voltemos a observar sempre mais atentamente no processo involutivo-evolutivo os dois termos, o ser e Deus, e os impulsos que eles geram, são opostos. Se no caminho da descida XY, é o ser quem vence neste percurso, de momento, Deus perde. No caminho da subida YX, é o ser quem perde e Deus vence definitivamente. No início desse segundo período, que é o do regresso, a posição dos dois impulsos é a seguinte: esgotaram-se a afirmação de revolta por parte do ser, de um lado, e do outro a tolerância por parte de Deus, que tudo isto permitiu. A realização do AS em toda a sua plenitude havia sido atingida à custa da paciência de Deus. Mas eis que no segundo período os dois impulsos se emborcam na seguinte posição: em lugar da afirmação da sua revolta, o ser fica com a paciência da obediência e com o dever da disciplina, de um lado, enquanto do outro lado, Deus triunfa com a afirmação da lei vencedora. É lógico que, se para o ser o caminho da descida foi a realização da sua vontade de desobediência e a vitória da sua revolta,
pelo fato de que a subida representa o emburcamento da descida, a evolução deve ser um caminho de disciplina, esforço, sofrimento. E é lógico também que por outro lado, se a descida representa uma momentânea derrota de Deus, a subida constitui a sua vitória, e assim que neste período, por sua vez, é Deus quem prevalece e leva vantagem sobre a vontade rebelde do ser. Deus que se havia afastado, voltando a aproximar-se, a sua ausência tornando-se presença com a manifestação da sua maior qualidade, que é a bondade e o amor, que agora tomam a forma de ajuda em benefício do ser. O amor de Deus, no segundo período, para salvar a criatura na união consigo, representa a sua resposta à revolta com que no primeiro período o ser havia manifestado a sua má vontade afastando-se para longe dele. Tal ajuda é constituída por esse impulso da parte de Deus para a salvação, como o vemos na descida dos profetas, e do próprio Cristo, para salvar remindo. Eis como é no período evolutivo a posição dos dois termos, o ser luta e sofre, e Deus ajuda. Se no primeiro período se realiza a expansão do egocentrismo do ser contra o egocentrismo de Deus, e é que poderíamos chamar a paixão de Deus, no segundo período triunfa o egocentrismo de Deus contra a vontade rebelde do ser e realiza-se a paixão deste. Como no primeiro período o ser, com a revolta, saiu da ordem do esse, assim neste segundo período, com a obediência, ele tem de regressar àquela ordem. Eis porque a revolta teve de suceder à disciplina. Neste caso vigora o mesmo princípio que observados nos capítulos precedentes a respeito do afastamento lateral para longe da linha da lei. A linha em descida XY, que se afasta do S, equivale à linha lateral NN1, que se afasta da linha da lei. Ambas representam para o ser o afastamento e realizam a trajetória do erro, produto da desobediência. A linha em subida YX, que volta ao S, equivale à linha lateral N1N, que volta à linha da lei. Ambas representam para o ser o fatigante trabalho do regresso, a penitência de recuperação, a correção do erro pela dor. Eis a razão pela qual a evolução é luta, dura conquista, exige esforço e sofrimento. Que acontece então com o desenvolvimento do processo evolutivo ao longo do caminho da evolução? Neste percurso os dois impulsos transformam-se. Como no primeiro período o ser realizou a culpa da revolta, no segundo, reabsorvendo aquele impulso na obediência, com a dor paga o pecado e se redime. Assim pelo seu esforço o ser vai subindo, conquistando qualidades positivas, do esse, e aliviando-se do fardo das negativas do AS, abrindo sempre mais as portas para onde pode entrar a ajuda de Deus. 2. Por outro lado, como no primeiro período dominava o silêncio de Deus que se havia retraído da criatura rebelde, e com isso o amor e a ajuda dele, no segundo período, a presença de Deus torna-se sempre mais viva e atual, ajuda sempre mais poderosa, porque quanto mais o ser se torna apto para receber, tanto mais o amor de Deus, indo ao seu encontro, por ele pode ser recebido. O resultado destas duas transformações, paralelas e proporcionadas, é outra transformação pela qual os sofrimentos vão desaparecendo sempre mais e no seu lugar aparece a felicidade, até que no fim ela se torna completa quando a ação salvadora de Deus atinge o seu resultado, que é o regresso do ser ao S. Já mencionamos alguns pontos mais importantes dessa transformação que abrange todas as qualidades do ser como determinismo e liberdade, ignorância e incompreensão etc. Este é o resultado final mas, seguindo o caminho da evolução, é possível observar as fases progressistas dessa transformação. Se o processo evolutivo é a luta e sofrimento, é também conquista de felicidade. Como há pouco dissemos, o ser luta e sofre, e Deus ajuda. À medida que o ser, com a dor, paga o pecado, Deus recompensa e premia com felicidade. Ora, se dividirmos a linha YX da evolução nos vários trechos, em cada nível atingidos no caminho da SESI, será possível calcular, em proporção ao trajeto percorrido,
Qual é o peso do esforço e sofrimento que o ser já pagou pelo seu resgate, e o peso do que ele ainda tem de pagar, e ao mesmo tempo o peso correspondente da felicidade conquistada e o da felicidade que ainda lhe falta conquistar. Assim, a cada passo, conforme a altura atingida, é possível controlar a posição do ser, estabelecendo a correspondente medida da transformação realizada num sentido ou no outro, da prevalência da positividade sobre a negatividade ao contrário, até atingir a completa renovação do ser. O resultado do deslocamento de baixo para cima é um progressivo aniquilamento das qualidades que conhecemos do AS, de maneira que sejam substituídas pelas do S. Isto quer dizer que, com a evolução, o empecilho das dificuldades, o esforço da luta, o peso do sofrimento, se tornam cada vez mais leves, o caminho menos áspero, o progresso mais fácil, o passo mais rápido. O trecho, que com tanto esforço foi percorrido, facilita o novo caminho para frente. A velocidade adquirida representa um impulso de progresso em nosso poder, para atingir velocidade maior. O ser vai assim cada vez mais acordando na luz que, indo ao seu encontro, desce do alto. O convite do amor de Deus para o Supremo Amplexo torna-se cada vez mais vivo e sensível. A distância entre o ser e o SD cresce a cada passo. A atração de Deus se faz cada vez mais poderosa e irresistível, até que o ser cai reabsorvido na ordem do S de Deus. Desaparece a cisão dualista do universo. O egocentrismo da criatura rebelde volta a girar em redor do seu verdadeiro centro, que é o egocentrismo de Deus, se une assim e se funde novamente, em obediência, na ordem do S, no organismo universal que essa ordem rege. Continuemos observando a dinâmica do processo evolutivo. Eis, em síntese, a posição do ser no ponto onde tal processo se inicia. Na linha base da figura, isto é, no nível zero da subida, temos, nas duas posições do menos e mais, os seguintes elementos. 1. Máximo poder das forças negativas, pela extensão máxima, ZZ1, do seu campo verde, na plenitude do AS. 2. Mínimo poder das forças positivas, pela extensão mínima, ponto Y, do seu campo vermelho, na anulação do S. 3. Realização máxima de todas as qualidades negativas do S. 4. Carência máxima de todas as qualidades positivas do S. 5. Máximo poder de resistência do AS contra o regresso evolutivo. 6. Máxima dificuldade a vencer contra o AS e por isso necessidade do esforço máximo da parte do ser. 7. Estado de máximo sofrimento do ser na plenitude do mal, e no máximo vazio e falta de bem. 8. Estado de máxima reação instintiva e luta do ser contra a dor, para fugir da negatividade do AS, e estado de máximo desejo insatisfeito de felicidade, isto é, de máximo impulso para recuperar com a evolução, voltando à positividade do S. 9. Mínimo poder atual da ajuda de Deus, devido ao estado de máximo silêncio ou de ausência da atividade dele, como direto impulso evolutivo. 10. Máximo poder potencial da ajuda de Deus, a qual se manifesta na forma emburcada do AS, a forma indireta e negativa do sofrimento, devido à carência dele, significando falta de felicidade, vazio duro que acaba funcionando positivamente por reação, como estimulante, no ser, do impulso evolutivo para o regresso salvador. Esta é a posição do ser ao nível zero, ou ponto básico inicial do processo evolutivo. Neste ponto a ajuda de Deus, a atração para o esse, estão neutralizados pela plenitude da negatividade do AS, aqui dominante, que paralisa todo o funcionamento da positividade por intervenção direta da parte do S. A presença deste de Deus não é mais atual, como ação direta, mas é só potencial, emburcada na sua posição oposta, uma ação negativa, operante por reação, por caminhos indiretos,
como estimulante do esforço do ser, para que dele saia o primeiro impulso para a subida, o qual tem de ser seu. Eis em que sentido há pouco dissemos que onde é máximo estado de perdição, funciona máximo poder da salvação. O resultado é que Deus ajuda, neste ponto também. Mas se ele, na posição normal de S, ajuda usando o seu método de amor, é lógico que, quando ele tem de revelar a sua presença na posição emborcada do AS, ele ajude, sempre para o bem, mas na forma oposta, aquela que o ambiente exige, a do chicote. Disto decorre que neste ponto o esforço que o ser tem de cumprir é máximo. Explica-se assim como é que as condições de sua existência sejam as mais duras como é necessário para excitar a sua reação salvadora, constrangindo a força a cumprir tal esforço. Há pouco dissemos também que o ser luta e Deus ajuda. Mas o ponto onde o ser tem de lutar mais e Deus diretamente menos ajuda, é este do início do processo evolutivo, onde a ausência da ação direta de Deus deixa o ser como se estivesse abandonado, para que, como é justo, no começo, quando ainda não mereceu nada com seu resgate, o esforço da construção seja todo dele. Essa posição, porém, no dinamismo do processo evolutivo, não é a posição estacionária e definitiva. Ela muda com o deslocar-se do ser ao longo do caminho da evolução, muda a proporção entre aqueles dois termos, isto é, quanto mais o ser, com o seu esforço, progride, tanto menos ele tem de lutar, porque cada vez mais Deus o pode ajudar. E lógico que assim aconteça, pelo fato de que a posição emborcada do ponto inicial do processo evolutivo, como o realizar-se deste, vai se endireitando cada vez mais, até os dois termos atingirem uma situação reciprocamente oposta à que tinham naquele ponto de partida. Acontecerá então que, ao acabar o processo evolutivo, no momento do regresso ao S, a ajuda de Deus será completa, totalmente em ação, enquanto a luta e o esforço do ser desaparecerão. Por isso podemos dizer, que com evolução, o determinismo, chicote, se torna liberdade, amor, e que a subida se torna cada vez mais fácil, ao mesmo tempo ganhando em velocidade. Estabelecido esse princípio, é lógico chegar à conclusão que é possível, na dinâmica do processo evolutivo, calcular qual é, em cada nível da escala evolutiva, o valor quantitativo das resistências das forças negativas do AS, contrárias à evolução, e o do esforço que proporcionalmente o ser terá de cumprir para superá-las e subir, e do outro lado calcular em cada nível, o valor quantitativo das forças positivas do S, favoráveis à evolução, e o da ajuda que o ser receberá de Deus, para facilitar a subida. Ao mesmo tempo será possível calcular também o grau de felicidade atingida, cada vez maior, e o da dor ainda a suportar, cada vez menor. Veremos assim que, por esse processo de inversão ou endireitamento dos valores emburcados, diminui cada vez mais o fardo que o ser tem de carregar, da negatividade da luta necessária para vencê-la, e do outro lado veremos aumentar cada vez mais em proporção inverso o alívio que o ser, no seu fardo de negatividade, recebe pelo progressivo potencializar-se da positividade, que representa a ajuda e facilita a subida. Quanto mais o ser consegue subir para Deus com o seu esforço, tanto mais Deus pode descer, para ele, com o seu amor. Este cálculo de valores favoráveis ou contrários nos permitirá medir, para cada nível de evolução, até que ponto as forças do S dirigidas para o alto conseguiram prevalecer acima das do AS dirigidas para baixo, neutralizando-as, isto é, medir qual foi, com a realização da evolução, a vitória das primeiras e a derrota das segundas. Assim será possível conhecer em cada ponto o valor quantitativo ou peso das forças positivas, como das opostas negativas, que se encontram em ação, seja em favor do ser ou contra ele. Tal é o dinamismo, sempre em movimento, desse processo. E agora podemos conhecer o que mais nos interessa, isto é, a cada passo, qual é a posição do ser dentro desse dinamismo, que tem o poder de realizar a sua salvação,
transformando de perdido cidadão do AS, em feliz filho de Deus. No S, o cálculo desses valores e a correspondente posição do ser a respeito deles poderão, como veremos, ser expressos graficamente pela extensão dos diferentes campos de forças, que constituem os dois triângulos verde e vermelho da nossa figura. A essa altura podemos chegar a ver todo o conteúdo do fenômeno de evolução. Antes de tudo, ele está ligado a uma necessidade lógica de endireitamento do que foi emburcado, e isto por um princípio de equilíbrio e justiça que está implícito no de ordem e harmonia, no qual se fundamenta a lei. A este princípio, que funciona automático e invencível, é devido o fato de que o ser não pode fugir à necessidade de percorrer a segunda parte do ciclo, uma vez que ele percorreu a primeira, e ter dessa maneira de realizar, com o seu esforço, o trabalho de neutralizar o mal que produziu, gerando outro tanto bem. Está contido na própria estrutura orgânica da lei o princípio pelo qual não é possível realizar um percurso de afastamento ou trabalho de emborcamento, sem ficar amarrado à fatalidade, e ter de percorrer o mesmo caminho e realizar o mesmo trabalho no sentido oposto, isto é, ter de cumprir o caminho do regresso e o trabalho do endireitamento. Estabelecido este outro princípio, é possível então não somente, como agora dizíamos, medir o valor quantitativo ou peso das forças em ação nos diversos níveis de evolução, mas também conhecer a natureza delas, a qualidade dos impulsos vigorantes e o transformismo realizado no processo evolutivo. Eis então, resumindo o que há pouco explicamos e encontramos ao nível zero daquele processo. Na plenitude do AS, temos máximo poder atual das forças negativas e mínimo das positivas, isto é, plenitude das qualidades de caos, matéria, determinismo, mal, ignorância, imperfeição, revolta, inferno, ódio, sofrimento, morte etc., e carência enorme das qualidades opostas. Resistência máxima ao regresso evolutivo. Maior dificuldade é vencer e por isso grande necessidade de esforço do ser. Sofrimento máximo na plenitude do mal com a falta do bem, a mais dura luta para fugir do primeiro e satisfazer o anseio de recuperar-se no segundo. Falta de ajuda direta de Deus e peso do trabalho evolutivo, totalmente a cargo do ser. Eis pelo contrário o que se encontra no ponto final do processo evolutivo. Na plenitude do S, há mínimo poder atual das forças negativas e máximo das positivas, isto é, plenitude das qualidades de ordem, espírito, liberdade, bem, sabedoria, perfeição, obediência, paraíso, amor, felicidade, vida etc., e carência enorme das qualidades opostas. Resistência mínima ao regresso evolutivo, com menos dificuldade a vencer, e por isso não há mais necessidade de esforço do ser. Seu sofrimento é menor pela plenitude do bem e falta do mal, porque foi satisfeito o anseio de recuperar a felicidade perdida. Máxima presença da ajuda direta de Deus, sem menor trabalho evolutivo a cumprir, a cargo do ser. Estas são as duas posições, uma nos antípodes da outra, dos dois extremos, o ponto de partida e o ponto final do processo evolutivo. Quando este estiver todo realizado, no momento do regresso do ser ao S, todas as qualidades da primeira posição têm de desaparecer, reabsorvidas e aniquiladas nas qualidades opostas da segunda posição. Ora, dissemos tudo isto não somente para conhecer qual é o conteúdo do fenômeno evolutivo nestes seus dois pontos extremos, mas também para explicar o que tal processo de transformação abrange e realiza, e isto nos diversos níveis que o ser vai ocupando e percorrendo, mudando com isso a sua estrutura e a natureza das suas qualidades. Agora alcançamos três resultados. 1. Sabemos que o fenômeno evolutivo consiste na transformação do ser, isto é, das suas qualidades do primeiro grupo agora mencionadas, nas do segundo. 2. Entre os dois extremos da completa negatividade do AS e da completa positividade do S respectivas qualidades, é possível,
para cada nível de evolução, o que quer dizer do transformismo das qualidades negativas do tipo AS nas positivas do tipo S. Estabelecer o grau de transformação realizada pelo trabalho evolutivo do ser, e por conseguinte conhecer a sua natureza e o tipo de qualidades que, no nível onde se encontra, ele possui. 3. Além da qualidade, é possível medir o valor quantitativo, dinâmico dos impulsos que estas qualidades representam, e isto, seja no sentido da positividade como no da negatividade, em cada nível de evolução atingido pelo ser. Por outras palavras, além de se estabelecer qual é a natureza das novas qualidades que tomam o lugar das velhas, é possível, para cada plano de existência, calcular também até que ponto a transformação se realizou e medir os respectivos impulsos em ação nos diferentes campos de forças. Poderemos assim dizer que conhecemos o fenômeno evolutivo, porque conhecemos o valor qualitativo e quantitativo dos seus elementos constitutivos. Essa transformação do estado de plenitude da negatividade do AS no estado de anulação da mesma, e a paralela e inversa transformação do estado de nulidade da positividade do S no da plenitude da mesma, constitui o conteúdo do fenômeno evolutivo, como se encontra expresso graficamente em nossa figura. Nela vemos que o processo evolutivo, no seu percurso YX, leva à anulação do triângulo verde da negatividade, desde a sua amplitude máxima a ZZ1, até a mínima no ponto X, e ao mesmo tempo leva também à construção do triângulo vermelho da positividade, desde a sua amplitude mínima no ponto Y, até a sua amplitude máxima WW1. Esse fenômeno evolutivo é o resultado do processo de emborcamento por compensação entre contrários, pelo qual se esvazia o que estava cheio, AS, e se enche o que estava vazio, S. Vamos assim, observando cada vez mais de perto, a que leis a dinâmica do processo evolutivo tem de obedecer, com exatidão topocronométrica e com as características da fatalidade. Com a revolta o ser, julgando renegar a Deus, renegou a si próprio e, para ganhar uma vida maior, perdeu a sua própria, pelo fato de que ele, filho da feliz positividade do S, feito para viver na sua plenitude, não pode viver sem ela, numa oposta e emborcada plenitude, a dolorosa negatividade do AS. Se o ser, com a revolta, conseguiu só destruir a sua felicidade, cuja falta representa para ele sofrimento mortal, é lógico que automaticamente, pelo seu próprio impulso, ele esteja constrangido a fazer todo o esforço para recuperar felicidade. São os próprios resultados às avessas que o ser alcançou e o constrangem a voltar para trás, regressando ao ponto de partida. Isto é, a voltar a Deus. E tudo foi tão bem predisposto que, quanto mais o ser insiste na sua posição errada, procurando a felicidade às avessas, tanto mais a dor aumenta, a mordedura da infelicidade aperta, e com isto constrange a endireitar o seu caminho. O percurso do processo evolutivo está todo marcado como um curso escolar, no desenvolvimento de cujo programa o ser tem de aprender sobretudo a não errar mais. O triunfo do Deus é fatal e absoluto, e a maravilhosa perfeição do processo está no fato de que o ser está por ele próprio constrangido a realizar a sua salvação com o seu esforço, porque ele não terá paz até regressar ao S. Como pode o ser fugir da lei, que estabelece a sua natureza? E de fato, para fugir da lei, o ser conseguiu apenas colocar-se a si próprio dentro dela, mas em posição emburcada, de sofrimento, em vez de felicidade. Ninguém pode sair da lei, nem do poder de Deus, como o ser pensava ser possível com a revolta, nem pode continuar para sempre no caminho do seu emborcamento, que o leva contra sua própria vida. A criatura que deseja apagar Deus dentro de si, faz como o filho que, querendo apagar a natureza do pai dentro de si, outra coisa não consegue senão destruir-se a si próprio. Com a evolução o universo decaiu na matéria e, afastando-se de Deus, esvaziou-se das qualidades do S. Com a evolução o universo tem de reconquistar tudo, reconstruindo-se no espírito,
aproximando-se de novo de Deus, enchendo-se das qualidades do esse, que havia perdido. E cada ser, dentro da regra geral da lei, que é igual para todos, obedece-lhe seguindo o seu caminho particular, especializado, como vemos fiavido ao caminho que corresponde à sua natureza e tipo, como o ser possuía no organismo do S, e no qual ele deve ser reintegrado, retomando a posição que naquele